David Rai aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Você está na abertura da série Conselhos da Kabbalah. Nesse vídeo falaremos sobre limpeza física e espiritual da Kabbalah. Como deve ser feita essa limpeza? Como abrir os canais de bênçãos que vêm dos céus? Explicaremos como na prática você vai conseguir abrir a sua boa influência financeira, a abundância financeira vai recair sobre você. Como aprimorar sua sabedoria, seu entendimento, seu senso analítico, com dicas práticas de como alcançar isso. Aula do Rav Israel Yakovov, traduzida, filtrada, explicada aqui para vocês. Fiquei com uma dúvida muito grande se eu colocaria esse vídeo na parte de membros somente ou para o público. Depois de muita luta, no final decidi colocar na parte pública, então eu peço aos senhores que curtam esse vídeo. Temos a meta de pelo menos 1000 likes. 1000 likes nesse vídeo para a gente continuar com essa série Conselhos da Kabbalah. E lembrando que temos a série Proteção contra Magia Negra na parte exclusiva de membros, lá disponível para vocês. O segredo da limpeza e da organização. Qual que é a relevância real para a nossa vida sobre esse assunto? Qual o problema de deixar a bagunça e a sujeira embaixo do tapete e a bagunça escondida atrás da cortina? Será que isso vai ter uma influência direta na nossa vida? E como isso vai se expressar de outras maneiras? E esse foi um segredo revelado pelo Baal Shem Tov, que nós temos o costume de escutar uma história do Baal Shem Tov, Motzei Shabbat, depois do Shabbat. E dizem os Hassidim que para quem quer abundância financeira, uma semana com bênçãos e que dê tudo certo, depois do Shabbat, escutar uma história de Baal Shem Tov. E veremos o que os nossos sábios disseram sobre organização e limpeza, justo com relação a esse tema, os sábios da Torá, o que eles têm a dizer sobre isso. Noar construiu a grande e conhecida arca, e lá dentro ele colocou todos os animais, e tem até mesmo um Midrash que diz que colocou as plantas também. E na arca de Noé tinham 3 andares. No primeiro andar viviam ali os animais. E aí teve uma vez alguém que perguntou como que eles conseguiam respirar oxigênio dentro da arca, sendo que não tinham janelas. Tinha a entrada de ar por cima, mesmo assim ficava fechado, para que a chuva não entrasse na arca, como eles conseguiam respirar. E, obviamente, a gente conhece toda essa história e vê que tudo acontece baseado em milagres. Ou seja, não precisa aqui de algo lógico, né? Sendo que o mundo inteiro está sendo destruído de uma maneira totalmente acima da lógica e com base no livre-arbítrio dos habitantes da Terra, que eles optaram por não escutar Noar, por não fazer chuva e retornar de seus caminhos errados. Por esse motivo, Hashem fez com que o dilúvio acontecesse. Então, dentro de um cenário onde tudo é milagroso, não tem nem espaço para pergunta lógica, mas mesmo assim, a resposta seria que, com a explicação do Midrash, como Noar colocou plantas dentro da arca, lembrando que a arca era gigantesca, mas a quantidade de animais que tinha dentro dela era teoricamente absurda, muito mais do que uma arca comportaria. Então, como a quantidade de animais era muito acima do que a arca comportava, a gente pode falar, assim como o Midrash explicou, que todas as plantas elas vieram para a arca através de Noar, elas fizeram a purificação do ar, que a respiração da planta é sabido que a planta respira o dióxido de carbono, o gás carbônico, e expira o oxigênio, dessa forma trazendo uma explicação para a sustentação de oxigênio local. Óbvio que isso não é a explicação que vai revolucionar, que vai resolver esse problema, que ainda assim tem outras perguntas difíceis para isso. Mas a gente não tem necessidade de responder até esse nível, porque, como já dissemos antes, tudo era baseado em milagres. Nessa divisão da arca de 3 andares, no primeiro andar ficavam os animais, no andar superior ficava Noar e sua família, e no andar 0, no andar de baixo dos animais, ficava todo o lixo. Isso é um dado muito, muito interessante e intrigante do porquê que no andar de baixo era um local separado para o lixo. A gente sabe, está escrito que
Tinha uma falta de espaço muito grande na arca, estava tudo muito comprimido. Estavam os animais muito juntos, ninguém tinha espaço para nada. O Noah, a família dele, estava tudo muito, muito grudado, muito colado. Todo mundo comprimido. Então por que que justo vai fazer um andar? Só tem 3 andares e um dos andares tem que ser pro lixo? Se a gente for parar para pensar como um ser humano normal, olha, tá tendo uma bula fora, tá tendo um dilúvio, quer saber? Vamos pegar o lixo que tiver e jogar lá fora, jogar lá dentro na água fervente do dilúvio. Porque lembrando que todo tipo de lixo que eles geravam era um lixo orgânico. Não era igual hoje em dia plástico, sabe? Todo tipo de material que ele demora, sabe-se lá, quantas centenas de anos, ou talvez até quantos milênios para ele se decompor na natureza. Era matéria orgânica. E ainda assim não era jogado no mar, pegado e arremessado assim, pô, jogar no mar. Interessante essa informação. Interessante. E com isso os nossos sábios ensinam algo muito profundo. Quando Hashem criou o mundo, ele criou de uma maneira organizada. A gente vê que a natureza ela é autolimpante. Mesmo quando tem o outono, que todas as folhas caem, fica tudo parecendo muito bagunçado, muito sujo. Vemos que mesmo sem ter um gari, alguém que faça o serviço de limpar a rua, no final das contas, dentro da natureza, dentro das florestas, é tudo exato, é tudo limpinho. As árvores elas crescem para cima, tudo cresce bonito. Da natureza, o ser humano ele muito se admira com a própria natureza, a beleza da natureza em si. Quanto mais aquilo é largado da maneira normal, conforme a regra que Deus criou, mais é admirada aquela paisagem, aquele local natural. Já quanto mais pessoas estiverem aglomeradas num local, numa cidade, num bairro, onde for, num condomínio, vai acabar vendo ali sujeira, bagunça, desordem, mas também, óbvio que quando tudo está organizado e limpo, é muito bonito. Só que a gente vê que é diferente. Um local largado em absoluto fica arrumado e limpo na natureza. Agora, dentro dos seres humanos, a casa de uma pessoa, dentro de uma cidade, se não tiver a ordem humana e a limpeza humana, nada vai se limpar, nada vai ficar bonito. E essa é justo uma prova de que Deus existe no mundo, da maneira científica. Uma das leis da física, a terceira lei da termodinâmica, diz que o mundo ele vai numa direção sem uma ordem. Ele vai para a desordem da maneira natural dele. E quando a gente vê que no lado dos seres humanos está tudo realmente desorganizado, tem que limpar, tem que organizar. Se a casa estiver toda empoeirada, enquanto não for feita a limpeza, a casa vai continuar empoeirada e a tendência é piorar. Por outro lado, quando a gente olha para um ambiente natural, as árvores no seu lugar correto, os animais no seu lugar, no seu habitat natural correto, o que tem que acontecer na água, o que tem que acontecer no céu, no ar, o que tem que acontecer na terra, tudo acontece da maneira correta e o mundo ele perdura, ele só continua existindo, tudo é reciclado automaticamente dentro da natureza. Então essa é a prova de que o mundo ser levado para uma desordem é uma mentira. Que muito pelo contrário, tem alguém ali que está fazendo aquela ordem acontecer pelos bastidores. Boreolam, o criador do universo, o criador do céu e da terra. Continuando. Então Noah entendeu isso. Assim como o mundo foi criado de maneira organizada, ordem, tudo, cada coisa no seu lugar e cada criatura que faz parte do ecossistema, cada elemento, ele tem a sua espécie, ele tem o seu molde, ele tem a sua função, tá tudo tão organizado, tudo tão bem estruturado, catalogado, especificado e acontece de acordo que o Noah falou o quê? Assim também eu devo agir. Assim como isso é uma conduta divina, ordem, organização, limpeza, então desse mesmo modo, eu não vou pegar o meu lixo e não vou sair espalhando por aí. Eu vou organizar um lugar e lá eu vou colocar o lixo. E quando Deus criou o Adão Arishon, no primeiro homem, ele disse: Eu criei tudo isso daqui, eu dei para você tudo que você está vendo para você ter prazer e usufruir. Só uma coisa que eu te peço: não destrói meu mundo. É só não destruir o mundo. Deixa tudo como tá. Segue as coisas na ordem correta. Vem aqui destruir, modificar e sujar e bagunçar. Só não bagunça a casa. Você vendo a casa arrumada? Mantém ela como ela tá.
E tem uma das bênçãos que a gente faz, que seja a nossa saída desse mundo, assim como nós chegamos nesse mundo. A explicação é o quê? Que assim como a gente chegou, estava tudo de um jeito organizado, limpo, que a gente não saia e deixe desorganizado e sujo. A gente mantém a ordem e a limpeza. E se pelo menos isso você conseguiu fazer, você está dentro da categoria e você tem um título sobre você, justo, ser um tzadik, aquele que chegou no mundo e saiu sem destruir ele. A gente sabe que a intenção principal não é limpeza física, e sim espiritual. Não fazer desse mundo um lugar de transgressões, um lugar de pão e circo. E é por esse motivo que existe uma proibição de sujar o mundo que a gente conhece, fisicamente e espiritualmente. Pois desse modo, na verdade, o mundo sim está sendo sujo, desorganizado e destruído tanto com transgressões espirituais, de modo de conduta, quanto da maneira física, jogando lixo dentro do exemplo de Noé, pegando o lixo que tem dentro da arca e jogando no mar, no dilúvio, fora da arca. Então, aquele que vai comer uma balinha, um biscoitinho, qualquer desses que vem embalado, que ele comprou no mercado, e ele olhou para a direita, olhou para a esquerda, terminou de comer aquele pacote, ele arremessou ele na natureza, na rua, no local aberto, é algo não recomendado porque vai estar poluindo aqui, né? O que a gente acabou de falar, vai estar poluindo o mundo, fazendo algo que é contra a vontade de Hashem. Não é respeitoso. Deus criou o mundo limpo. Não vai ser você que vai sujar. Não é uma boa característica. Então, ninguém menos do que Noé, sabendo que seria escrito esse acontecimento que ele estava passando na história de todas as gerações até o final dos tempos, e escrever que ele pegou e desprezou e ele jogou o lixo para fora da arca, Deus nos livre, ele pensou da maneira correta. Falou: assim como Deus criou o mundo limpo, eu vou deixar o mundo limpo. Imagina só, eu, Noah, vou deixar o exemplo escrito para a eternidade que eu fiz algo que é contra a vontade de Deus. Então, desse modo, Noé fez da maneira correta. Colocou um local, ele organizou um local para colocar o lixo, e assim como a gente sabe, o lixo ele tem que ter um lugar para ele ficar e não espalhado no local público onde todo mundo vai ver. E existe uma outra proibição na Torá, que é causar nojo no próximo. É, alguém que anda e cospe no chão, desculpa pelo exemplo, né, mas é para a gente aprender, e uma outra pessoa está andando e vê aquilo ali e sente nojo. Então, esse nojo causado em outra pessoa, isso é uma transgressão da Torá. Às vezes você quer dar risada, aí você compartilha um vídeo nojento, uma porcaria para outra pessoa. É engraçado, porque a má inclinação e etc. vai fazer você justo rir e se divertir de uma transgressão. E esse vai ser o estímulo para enviar para o outro. Aí você vai enviar para um grupo de pessoas algo super nojento. Sei, comida que tem aí. Ouvi falar de comida da Índia, que o pessoal tem rato junto, tem uns negócios nojentos assim. É o local da idolatria, né? A consequência da idolatria é a repugnância, é o ser humano na sua pior versão. E aí o pessoal compartilha essas coisas, é algo hiper nojento, né? Justo faz parte do estudo. Tudo que for nojento de modo geral, o que sua cabeça conseguir pensar de você causar nojo no outro, eu não tô afim também aqui de fazer essa transgressão. A verdade é que a gente tá ensinando, né? Então, quando a gente tá estudando algo e eu tô aprendendo junto com vocês, quando a gente tá compartilhando o estudo, então fica permitido. Mas eu não vou pegar essa permissão também e me divertir com ela. Brincadeira à parte, vamos continuar. A mensagem foi passada, proibido enojar o outro. A Gemara na Masechet Nedarim conta a história do Rabi Yehuda Barilai. Tinha uma luz que ela saía da face do Rav. As pessoas viam, ficavam maravilhadas e queriam saber, Rav, como o senhor conseguiu alcançar essa conquista tão grande, esse nível de santidade, algo incrível, algo visto fisicamente? Como? Então, os explicadores da Guimará trouxeram da onde vinha essa luz do Rabi Yehuda Barilai.
E no fim das contas, a parte principal foi trazida uma lista, mas a parte principal foi que ele era uma pessoa que prezava muito pela organização, ordem e limpeza do corpo, das roupas e das suas posses. Então, em todas as situações, em todo lugar, ele se empenhava em se manter limpo e com uma roupagem limpa também. Lembrando que antigamente era algo muito difícil, não tinha praticamente casa de banho, muitas vezes iam tomar banho no rio, e os meios de higiene da época não era pasta de dente igual hoje em dia, tinha também o que se encontrava na natureza, algum tipo de pasta natural, de alguma árvore, de alguma planta que era usada, e a escova de dente também era de cabelinho de árvore, né? O famoso pistane em hebraico. Em português acho que é fibra de árvore para conseguir passar a esfregar os dentes. Então tinha um modo de limpeza da época e era muito mais difícil de conseguir. E o Rav Yehuda Barilai, ele tinha esse empenho grande em se manter bonito, em se manter limpo e cheiroso. Por quê? Porque assim como nós somos feitos pelo semblante divino, todos os seres humanos, logo a gente tem que respeitar esse semblante que a gente tem. Colocar roupas bonitas, não rabiscar o corpo com todo tipo de tatuagem estranha, não, não, não fazer de si mesmo uma caricatura. Corta o cabelo de um jeito bizarro, pinta de 20 cores diferentes o cabelo, faz umas coisas, bota alargador na orelha desse tamanho. Tem casos, né, de pessoas que se queimam para fazer como se fosse uma tatuagem através de queimadura. Ouvi casos mais extremos ainda de que teve quem arrancou o próprio mamilo, fez uma cirurgia para arrancar o mamilo porque ele não gostava. Ele queria que o peito fosse de um jeito diferente, sem mamilo. Eu até peço desculpa por esses exemplos, mas é para a gente entender um pouco mais na prática o que é respeitar o semblante divino. A gente veio com uma estrutura, com uma formação corporal ordenada, limpa e bem feita. Não é para a gente pegar aqui e começar a fazer todo tipo de modificação doida. Aonde que é permitido fazer essas modificações? Quem permitiu você? Foi você que projetou o corpo? Foi você que decidiu que o nariz vai ser no rosto e não nas costas? De que os dedos da mão vão ser depois do braço e não no meio da coxa, no meio do joelho? Você não projetou nada, você não sabe de nada. Você chegou, encontrou o mundo pronto, você utiliza de um corpo que ele já está pronto, certo? Dois braços, duas pernas, cabeça, tudo estruturado. Agora você vai pegar e você vai começar a modificar? Cuidado, porque a cobrança depois ela vai ser muito severa. Se você que está escutando já fez alguma modificação assim muito louca e agora está escutando isso, acalme-se, faça de chuvar, retorne ao caminho correto, abra em reza com Deus e fale para Ele que você não sabia que isso era algo errado e peça para Ele misericórdia. E assim você vai ver que você vai continuar respirando, que seu coração vai continuar batendo, se Deus quiser. Se Deus quiser. E você vai acordar no dia seguinte e no outro dia e sua vida vai continuar normal. Quer dizer que Deus ainda está te dando crédito para você voltar a enxuvar, se arrepender dos seus atos, estudar o que é correto e assim cumprir. E está tudo bem. Não precisa se alarmar de um jeito que a vida acaba por conta de algo fora, fora da linha, né? Algo desalinhado com a vontade de Deus. Você descobriu agora que a vontade de Deus é uma e você faz o oposto, não tem nenhum problema. A gente todo dia está estudando Torá e está descobrindo que a nossa conduta não é assim tão reta quanto a gente pensava. A gente está cada vez mais se alinhando com a conduta correta. Estamos pedindo desculpa para Deus pelo que fizemos de errado. Choramos até mesmo por tudo de errado que a gente faz, por tudo de errado que a gente fez e agradecemos a oportunidade de passar aquele nível anterior para o próximo nível e dali poder fazer a nossa Avodat Hashem, nosso serviço divino, de uma maneira mais correta, mais certa, porque no final das contas nosso intuito é fazer o que é o correto. Se antes a gente escutou o que a comunidade disse, o que a sociedade de onde a gente veio disse,
e acabou que isso entrou como uma verdade errada para a gente. Fizemos errado por conta dos maus conselhos do grupo, dos maus conselhos da comunidade, e agora que descobrimos o que é errado e voltamos em arrependimento, decidindo fazer o que é o certo, tá tudo bem, vida continua. Você acabou de se conectar simplesmente com o objetivo da criação, que esse foi o objetivo da criação. Deus colocou numa situação difícil e de degradação, e ali dentro você conseguiu captar, enxergar a luz divina, e disso saiu de toda aquela escuridão e você passou a brilhar. Dentro daquela escuridão começou a essa luz irradiada em você, essa luz divina, passada e iluminando aquele local onde você vive, as pessoas ao redor de onde você vive. Então deve sim ter muita felicidade em alcançar, de ter o mérito, de ter essa consciência, voltar a enxuvar e virar uma lâmpada no meio da escuridão. Assim também está escrito, Sheva Ipol Tzadik Vakam, todas as pessoas elas vão cair muitas vezes e o justo vai se levantar. Só quem vai se levantar é o justo. Cair, errar, fazer errado, todo mundo faz. Tiveram alguns que dá para contar nos dedos de duas mãos, que saíram desse mundo simplesmente pelo pecado de Adão ter comido do fruto proibido. Porque se ele, assim como ele comeu do fruto proibido e ele foi amaldiçoado com a morte, os filhos dele também foram amaldiçoados com a morte, então foi por conta disso que eles saíram do mundo. Querendo dizer que não foi pelo pecado deles mesmos. Tiveram 7, mas isso não é papo para esse estudo. Simplesmente é o entendimento que o normal é toda a humanidade cair. E aquele que é justo, ele vai se levantar e ele não vai se justificar para continuar no chão. Ele vai se levantar e olhar a metade do copo cheia e fazer a vontade de Deus. Porque para fazer a própria vontade se justificando é muito fácil. O difícil mesmo é fazer a vontade de Hashem, enxergando que tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo veio para o bem. Que agora você vai estar cumprindo a vontade de Deus, mesmo antes não sabendo e fazendo o oposto. Todas as averot, transgressões daquele que cometeu uma transgressão, aquele que entendeu que aquilo é errado, elas se tornam mitzvot, elas se tornam mandamentos positivos quando ela retorna em chuvá, recebe sobre si não fazer e nunca mais repete aqueles atos errados. Tudo que ela fez de errado passa a ser o quê? Méritos. É como se ela tivesse cumprido a vontade de Deus, a Torá e as mitzvot, mesmo quando ela estava fazendo transgressões. A gente com nossa cabeça limitada, a gente não consegue enxergar isso. Mas a Torá vem nos esclarecer. Está escrito na Guimará que Talmid Chacham, o justo, um sábio grande da Torá, que ele tem uma mancha em sua roupa, ele tem sobre ele pena de morte, ele está obrigado a morrer. Hayav mitá, ele tem sobre ele pena de morte. Que pesado, olha, um justo, um grande sábio da Torá, que ele tem uma mancha em sua roupa, ele tem sobre ele pena de morte. Uma das explicações é porque como ele é o exemplo da Torá, como ele é a vitrine do que é a Torá, de certa forma, porque assim muitos veem os religiosos como aqueles que cumprem toda a Torá, e eles são aqueles que são os servos de Deus, que fazem a vontade de Deus, tudo de errado que aquele fizer, uma mancha na roupa que aquele tiver, ele vai ser criticado e mal visto e vão falar, se é assim que aquele que cumpre a vontade de Deus se veste, se é assim que ele cuida da limpeza dele, se é assim que ele cuida da organização dele, então esse livro daí é mentira. E a gente tem que também ter um aprendizado que o ser humano é falho. Só o que é perfeito é a Torá, é o mandamento de Deus que está escrito na Torá. Certo? Então também tem que tomar cuidado com essa crítica, mas independente a gente vê que a Guimarães traz essa pena de morte, essa impressão na alma de pena de morte para aquele grande sábio que ele é visto como exemplo que tem uma mancha na roupa. Agora passando para uma próxima etapa, o Rabbeinu o Arizal ensinou que onde tem sujeira
é onde que tem tumá, impureza espiritual, e klipot. É um outro nome de impureza espiritual. Cascas espirituais, impuras. Todo lugar que ele é limpo é um local apto para que a presença divina repouse sobre ele. E não é à toa que no banheiro tem a proibição de estudar Torá, ou mesmo falar palavras de Torá, ou mesmo de falar qualquer coisa no banheiro é proibido, e pensar assuntos de Torá, o que você estudou, tudo que tem a ver com Torá dentro do banheiro, pensamento é proibido, e a fala, até mesmo que não seja de Torá, é proibido, a não ser que realmente você precise de algo e seja urgente, não tem outro modo. Então, mas o ideal, ó, não falar nada no banheiro. Porque tudo lá dentro, como está ligado à impureza, sujeira, a, a coisas ligadas à limpeza do corpo, tudo que tem que ser limpo do corpo fica no banheiro. Então, existem essas regras. Esse é o motivo de quando entra na casa de alguém e lá dentro está desorganizado e sujo, tá vendo sujeira em tudo que é lugar, você vê talvez barata, sabe, coisas assim nojentas. Logo, você tem uma repulsa, você sente algo assim como uma impureza espiritual. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Essa é a expressão da impureza espiritual. Barata, sujeira, porcaria, coisas mal limpas, manchas, tudo isso arremete à expressão da parte impura espiritual. Mas existem pessoas que não se incomodam assim com a sujeira. E olha, desculpa falar, esses que para eles é algo relevante, pode estar sujo, pode estar limpo, tanto faz, deixa isso aí. Isso é um simbolismo de que a alma está com pgam, está com defeito. Tem uma mancha na alma, tem impureza na alma, e esse é o motivo. E não precisa ficar alarmado caso você não veja problema na sujeira. Simplesmente é uma questão de se alinhar com a expressão da pureza e começar a se preocupar com a sujeira, e com o passar do tempo, quando você se acostumar a estar no ambiente limpo, você vai se incomodar também com a sujeira, você vai entender no final das contas que essa é a conduta correta do ser humano. E está tudo bem, não precisa ficar irritado. Em outras palavras, não muito prazerosas, acontece uma acusação que se alguém não está incomodado com a sujeira, quer dizer que ela faz parte dessa sujeira. Aquele que se incomoda com sujeira quer dizer que a alma dele é limpa, que ela quer, ela está atrás de pureza, limpeza. E a Mishnah traz que tem três coisas que aumentam, amplificam a mente do ser humano. Então esse Dat Rechavá, que é uma expansão da mente, ela significa tranquilidade, a pessoa se sentir bem, ela está pronta para desempenhar uma tarefa, ela tem que fazer alguma coisa, ela vai conseguir fazer aquilo bem feito, ela está alegre, ela está no estado de espírito bom. E a explicação dos nossos sábios é Siatá do Ishmaiá, é a ajuda dos céus. O que ela faz, ela tem bênção. Ela está no estado de espírito gostoso. Isso, por três motivos, a pessoa consegue alcançar esse estado de espírito. Bait Nae, Kelim Naim e Shana'a. Bait Nae é uma casa limpa e organizada. Kelim Naim são utensílios da casa que eles estão em funcionamento sem estar quebrados, sem eles estarem não funcionando direito. E Shana'a é uma mulher bonita, uma mulher organizada, é uma mulher com roupas bonitas e ordenadas, sem estar com, não sei, uma meia de cada cor, sabe? Tá com uma saia de um jeito e a camisa de outro, tá uma coisa assim esquisita. Não sendo uma mulher esquisita, não sendo uma mulher feia nos seus olhos, óbvio que a questão de beleza é uma questão pessoal. Então, isso, Marhiv da Tosholadam, isso vai fazer com que ele fique num estado de espírito gostoso, vai se sentir bem, ele vai ter bênção nas coisas que ele faz, porque vai ter Seatá de Shemai, ajuda divina. E para mulheres é o homem Naé, que é o homem propício, né? O homem organizado e limpo.
Porque esse sentimento, de onde vem esse sentimento de bem-estar? Porque a alma, ela se conecta com a pureza e com a organização e com as coisas boas. Então, se ao seu redor essa for a maneira, for de acordo com a ordem, com a limpeza, então a alma, a parte pura da pessoa, vai ser ativada, vai ser acendida e aquilo vai te fazer bem. Porque é como a pureza se conectando com a pureza externa se conectando com a pureza interna, e aquilo cria uma sintonia, uma harmonia. Então, muitas vezes, tem confusão na casa, as pessoas estão em discórdia, ninguém está satisfeito olhando onde eles se encontram. Às vezes é o marido com a esposa com o marido, às vezes é o filho. Quem está habitando naquele lugar não está feliz, o negócio não está legal. Muitas vezes é por conta da sujeira e da bagunça local. Acaba que a bagunça traz bagunça. Então, se está tudo bagunçado e tudo sujo, então isso vai influenciar a relação interpessoal também com bagunça e com sujeira. O pessoal não se respeita, o pessoal perde a ordem de hierarquia, quem está acima de quem, o pessoal perde o respeito, de modo geral. Acaba que isso é uma segular, uma influência para dar errado na casa, é a casa desorganizada, bagunçada e suja, é a segular, é o que vai ficar propício para as relações dentro de casa também ficarem desse modo. Já a casa organizada e limpa é o oposto, vai trazer harmonia, vai trazer felicidade e respeito entre as pessoas, é uma influência. Isso não é regra absoluta, isso não rege 100% dessa forma, mas é uma influência forte que existe. Chega numa casa que ela está bagunçada, a alma sente fora de tranquilidade. Ela está fora da sua zona de repouso. Ela começa a entrar na parte de estresse. Aquilo causa um estresse automático, subconsciente na pessoa. Então, chegar no estado de estresse e se irritar, acaba que é muito mais fácil quando está nesse estado de bagunça. Quando você chega num lugar amplo, bonito, organizado, a porcentagem, a probabilidade de ali ter um conflito, de ter uma discórdia, de ter uma briga, diminui bastante. Realmente vai ter que ter um outro motivo de bagunça, de sujeira. Vamos dizer que teve uma bagunça no trabalho, um pagou a menos para o outro, ou então o cliente não recebeu o que ele queria. Ou seja, foi de novo uma fora de ordem. Tudo que está fora de ordem, ele vai estar propício a estresse e irritação e bagunça nas relações. É um dado estatístico da parte da educação das crianças, dos filhos. Crianças que crescem num lar sujo, bagunçado, elas vão ter muito menos capacidade de estudo, muito menos capacidade intelectual do que aqueles outros que eles cresceram numa casa organizada e limpa. Ali eles vão ter muito mais paciência de estudar, vão ter muito mais vontade de se conectar com o estudo. Por quê? Porque isso fecha a alma dele, isso fecha a mente dele, a sujeira e a bagunça. Ele não consegue funcionar. Então, quando você pega o boletim do seu filho e vê ali que as notas não saíram como deveriam, ao invés de brigar com ele, talvez dá uma olhada para casa, vê se a casa está limpa, vê se está organizado, que com essa boa influência de cuidar da organização da limpeza da casa, você pode olhar no próximo mês, próximo semestre, o boletim do seu filho, com certeza você vai ver ali uma melhora grande, com certeza. A criança chega em casa, ela quer fazer o dever de casa e tá tudo bagunçado, tá tudo sujo. Você não tem nem vontade, você não tem vontade de tirar suas tarefas de casa para fazer, porque já tá tudo bagunçado. Você vai tirar para fazer seus deveres, vai ficar ainda mais bagunçado, você vai trazer mais bagunça para aquela bagunça. Você quer a limpeza, você quer a organização. Assim que seu subconsciente trabalha. Você vai trazer um dever de casa que é mais bagunça ainda, você quer esconder, você quer assumir com aquilo, você quer tirar aquilo de cena. Você pode reparar, quando a casa está arrumada e limpa, as crianças estão mais quietinhas, estão brincando mais bonitinhas no cantinho delas. E em contrapartida, quando a casa está suja e bagunçada, as crianças estão quebrando tudo, pulando nas coisas e jogando tudo para cima, bagunçando ainda mais. Tá todo mundo ali naquele estado de euforia. Então agora vamos desvendar por que não temos dinheiro quanto a gente gostaria. Por que a saúde também não está como deveria, não está boa? Por que a relação matrimonial também não está legal?
Por que que a educação dos filhos não está indo bem, as crianças ali tão difíceis de lidar, e mesmo o estado de espírito não está legal? História do Baal Shem Tov. Chegou um pobre da comunidade, perto de onde o Baal Shem Tov morava, e foi até ele, foi até o Baal Shem Tov. Rabi Israel Baal Shem Tov, que o seu mérito possa nos proteger. E esse judeu que chegou no Baal Shem Tov, ele era muito pobre, mas não era um pobre normal. Ele tentou de tudo para fazer dinheiro e nada dava certo. Ele tentou trabalhos diferentes, tentou até mesmo abrir empresas, abrir um negócio próprio, lojas diferentes, nada dava certo. E o Baal Shem Tov era conhecido por fazer milagres, por dar salvação para as pessoas. Falar assim no português fica até um pouco esquisito, mas é resolver a vida da pessoa com bons conselhos, com uma bênção especial. Lembrando que o Baal Shem Tov é o pai da Hassidut, da parte da Kabbalah. Aí ele conseguiu chegar até o Baal Shem Tov e disse: Rebbe, por que é tão difícil para mim sustentar a casa? Estou no estado de pobreza muito grave. Por favor, me ajuda. Por que que Hashem está fazendo isso comigo? Por que que Hashem não está me dando brachá, não está me dando bênção suficiente para conseguir me sustentar? Eu quero dinheiro, eu quero uma vida normal. Baal Shem Tov no início ele estava muito ocupado com os estudos dele, com as aulas dele, então ele tentou afastar esse judeu para não incomodar, mas no final ele viu que o caso realmente era grave, que o judeu estava muito necessitado, pedindo bastante. Ele resolveu chamar ele para o quartinho especial do Baal Shem Tov na sinagoga, e ali ele deu um conselho para esse judeu. O Baal Shem Tov disse para ele: me traz todos os shmates que tem na sua casa. Shmates é uma palavra em Yiddish. Isso quer dizer tudo que tem de não utilizado na sua casa. Se tem um pano velho que você não usa, se tem uma roupa que já está gasta, que já está jogada no armário e você não usa, você tem móveis na sua casa que eles já estão lá, não tem utilização, você já nem abre mais a gaveta, não bota mais nada em cima dele, é algo que está velho, que você já não mais usa ele. Baal Shem Tov disse: você na sua casa tem muitos mates, muitas dessas quinquilharias, essas coisas que você não usa, já estão velhas na sua casa. Faz o seguinte: me traz essas coisas, me traz esses mates. Aí esse judeu ainda pensou: o que, que o Baal Shem Tov quer? Meus mates? Ah, as coisas que não são utilizadas, coisas velhas da minha casa. Vocês sabem que uma pessoa pobre, no estado assim, de pobreza, de miséria, eles não têm esperança do que vai acontecer no futuro, eles não sabem o que vai acontecer, eles querem se assegurar. Acaba que eles têm essa característica de juntar, acumular tudo. Eles estão numa situação que agora eles já não têm. Eles têm medo que eles tenham ainda menos depois. Então, quando esse judeu chegou em casa e contou para a esposa dele que o Baal Shem Tov pediu os mates deles, as coisas velhas, a esposa ficou nervosa, assim, ela queria, por um lado, fazer, assegurar para melhorar o estado financeiro, mas por outro ela ficou com muito medo. Calma, a gente é pobre, a gente está nessa situação financeira difícil, a gente ainda vai pegar e dar as coisas que a gente tem para ele? Ela considerava até mesmo que ela não utilizava o que estava velho, que já não era útil, como algo que um dia poderia ser usado, né? É o medo de quem é pobre. Aí ele pegou um sacão assim grande de lixo, e tava cheio de roupas dele, e ele foi e deu pro Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov pegou aquilo e falou: tá, deixa esse aqui, me dá mais, eu sei que você tem mais, vem, traz mais. Aí o Baal Shem Tov disse: me traz também esses, me traz aqueles. Sabe aqueles móveis velhos que você não usa, que estão lá no seu depósito? Traz todos esses. Então estava sendo ali limpa a casa desse judeu de toda coisa velha. E aí, depois que ele veio com essas coisas, chegou o Baal Shem Tov e ele tinha Ruach HaKodesh, ele tinha um espírito divino nele, ele conseguia enxergar com olhos espirituais. E ele começou a especificar: dentro daquele armário, dentro daquele quarto, embaixo da cama, você tem esse sapato, aquela camisa, aquele outro, traz tudo para mim. O judeu começou a ficar com mais medo ainda. Aí, depois de muitas indas e vindas, Baal Shem Tov disse: tá bom, agora você pode ir para casa, tá tudo bem. Terminamos aqui os mates, de tirar toda a porcaria que você tinha em casa. E aí Baal Shem Tov disse para ele que você tenha bênção e sucesso. Bracha ve'atzlacha.
E o judeu não sabia o que o Baal Shem Tov ia fazer com todo aquele shmates, com toda aquela velharia, aquele bando de porcaria. Será que ele vai costurar e abrir uma loja de coisas velhas? Será que ele vai abrir um gmar, um local de doação, um bazar? O que ele vai fazer com tudo aquilo? E passou um tempo depois dessa história, a sorte dele virou sobre o azar e ele conseguiu enriquecer muito. Ele conseguiu muito dinheiro. E aquilo ficou conhecido na comunidade. E os alunos de Baal Shem Tov ali estavam falando sobre esse assunto, né? Poxa, mas como? Como é possível? Como é que ele ficou assim rico? Ah, foi porque ele escutou o que o tzadik falou. Ele foi pedir conselho para o tzadik. O que o tzadik disse, falou para ele trazer a porcaria que ele tinha em casa. Então foi pela força do pedido do tzadik e do judeu ter cumprido o que o tzadik falou que ele teve esse sucesso financeiro. E o Baal Shem Tov acabou que escutou isso, ele estava passando, ele ouviu o grupo de alunos falando, e ele chegou até os alunos e disse: não, isso foi por conta dos mates que ele tirou da casa. Então, por isso que ele acreditou no tzadik, ele teve emuná no Baal Shem Tov, no justo, que é uma mitzvah. Então, por conta dessa mitzvah dele ter tido emuná no justo e ter feito Messirut Nefesh, que foi ter feito um ato muito difícil, que foi de tirar toda aquela velharia da casa dele, mesmo que ele era muito pobre, mesmo que aquilo estava velho e estava já muito usado, ainda assim era alguma coisa que ele podia se garantir. Ainda assim, caso no futuro ele necessitasse, ele poderia utilizar daquilo. Mas não, ele entrou no estado de Messirut Nefesh, ele se entregou por aquilo. Então, no fim, o Baal Shem Tov especificou para os alunos de que foi pelo mérito dele ter tirado toda a porcaria da casa dele. Tudo que ele não estava usando, tudo que estava ali à toa, irrelevante. Agora a gente vai entender a regra por detrás disso. Baal Shem Tov explicou que quando Deus dá uma bênção, essa bênção ela tem que estar no lugar, ela vai recair sobre um lugar que ele está disponível e vazio. Tem que estar um copo vazio, que quando for colocar água, vai preencher a água, vai preencher o copo. Se o copo estiver cheio e for derramar mais água, vai tudo se derramar, não vai ter espaço no copo. Quando a pessoa tem muitas coisas preenchendo a vida dela, preenchendo a parte material dela, aquilo está enchendo o inventário. Né? Ela tem capacidade para ter tanto. Se o que ela tem, coisas velhas, coisas que ela não utiliza, e estão ocupando, mesmo que Deus queira dar uma benção para ela, mesmo que a benção esteja sendo derramada sobre ela, dentro da ordem que Deus criou o mundo, ela não vai conseguir ter o recipiente para adquirir aquela benção. Isso pode ser em bens materiais, pode ser no próprio corpo, pode ser na alma ou na mente, e também no coração. Muitos perguntam por que eu não consigo ficar feliz na vida? Cadê minha felicidade? Porque tem muitos mates balev, como a felicidade vem do coração, e a pessoa tem muitos mates, que é esse mesmo conceito, muita sujeira no coração, coisas inutilizadas. O que que significa? Ela guardou rancor de outra pessoa, ela brigou com alguém e está guardando aquela briga com aquela pessoa, ou seja, um tipo de rancor, né? Ela olhou para a cara de alguém e não gostou, ela já guardou aquilo ali negativo de alguém, e o coração dela tá lotado de relações travadas, tá cheio de informação ali dentro de coisas negativas, e tudo isso é parte negativa, é os mates, tudo isso é a sujeira que está no coração. A partir do momento que a pessoa tira, limpa isso, perdoa o outro, deixa isso passar, olha para cima e fala: Deus, isso aconteceu por um motivo e um propósito seu. Você me mandou essa dificuldade na relação, que a coisa ficou estranha, que o negócio não tá legal. Quer saber? Eu vou libertar essas coisas, eu vou viver numa boa. Eu não vou ficar agora lembrando com quem eu não vou falar, com quem eu vou falar, lembrando quem falou comigo do jeito que eu não gostei, só para eu retornar para ele também do jeito que ele não gostou. Aquela pessoa que um dia me ignorou, então eu guardei isso comigo só para ignorar ela depois. Schmates no coração, falta de felicidade, falta de alegria por conta disso. Tirar isso urgente, entender que o que aconteceu de ruim foi um decreto divino e que você aceita esse decreto como algo divino, como algo que tudo que Deus manda é para o bem, mesmo que seja um decreto amargo. Ele, no final das contas, é para o bem, não existe decreto ruim, tem decreto amargo. Óbvio que também não é para ser trouxa. Se alguém realmente te tratou, te humilhou,
Não é para aqui também e entrar naquele papo de se bateram na tua cara de um lado, dê outra cara para tu apanhar, para tu continuar apanhando. Não é assim, sem exagero. A gente tá falando aqui de coisas pequenas, não de realmente problemas graves e casos de polícia e daí por diante. Não, não. A gente tá falando de coisas realmente relevantes que você tem que passar por cima. Então, quando tudo isso que é meio tara, que é excedente, que é algo sem propósito do seu coração, e você jogar isso tudo para fora, felicidade, paz, bênçãos, tranquilidade, só sentimentos bons você vai ter, e as bênçãos, e o seu recipiente vai estar limpo, vai estar vazio e disponível para que as bênçãos recaiam sobre ele. E essa regra também vale para a mente. A pessoa fica vendo todo tipo de vídeo, filme de terror, filme de suspense, filme de ação, filme de tráfico, filme de morte, de máfia e novela. E, sabe, isso vai causando impressões na cabeça que a pessoa no final fica pensando só nessas coisas. Ou todo tipo de outras coisas, até mesmo notícias. E tudo que impressiona, que a pessoa acabou se acostumando e virando um mau hábito para ela, ela fica absorvendo e sendo uma esponja de todo aquele conteúdo que é os mates, que é um conteúdo irrelevante, inútil, sujeira. É uma sujeira que ela vai acumulando nas memórias dela. E aí, ela às vezes vai querer estudar sobre um assunto, ela vai querer memorizar algo que ela está estudando para uma própria profissão dela, ou ela quer estudar a Torá e precisa memorizar conceitos, precisa ter a cabeça vazia para entender, para entrar no modo reflexivo, no modo é, é, de meditação até mesmo sobre aquele conceito, ela vai meditar sobre aquele conceito, ela vai fazer comparativos sobre aquelas experiências de vida que teve, não tem capacidade, porque está lotado de coisas na memória sem sentido. Do nada entra num flashback, começa a pensar num filme, ou se vê numa situação de filme logo assim, tá andando na rua, se vê numa situação de série, do filme que ela viu, da série que ela estava assistindo, ou da novela que ela estava vendo. É algo que vai tirar a pessoa da realidade, a pessoa vai viver ali em ilusões, em coisas irreais, em tudo que não tem a ver, e aquilo vai jogar aquela pessoa para um estado, no final das contas, de tristeza, de depressão, de se sentir sem chão, de não ter pé no chão, de não estar na realidade, porque ela realmente não está na realidade. Ela vive no mundo de ilusão. Às vezes fica jogando também por muitas horas, todos os dias, e ela já não tem mais noção do que é o prazer da vida. Que é o prazer real da vida. O prazer dela virou aquele vício, aquele mau hábito, né? Algo de entretenimento de pão e circo. Ok, fazer o seu ter o seu momento de entretenimento no momento reservado, no momento específico, uma vez por semana, e também ter a consciência que aquele tipo de entretenimento é algo que não é o ideal, mas por enquanto é o que ela está acostumada. Então, ok, fica durante aquele tempo é, usufruindo, né, tendo prazer daquele pão e circo. Qual que é o ideal? O ideal é obter o prazer através do estudo da Torá. Esse é o ideal, esse é o auge. Esse é o entretenimento verdadeiro. Os comandos de Deus retos, eles alegram o coração. Por isso é proibido até mesmo estudar a Torá em Tisha B'Av, no dia 9 de Av, que é proibido ficar feliz. É proibido estudar a Torá. Só algumas partes que remetem a luto e vêm despertar tristeza. Porque se ele for estudar lei judaica, se ele for estudar Paraxá, se ele for estudar qualquer parte da Torá, o Talmud, ele vai ter uma felicidade de explodir de felicidade, porque esse é o entretenimento verdadeiro. Mas, ok, somos seres humanos, viemos de uma cultura onde adquirimos, né? Fomos contaminados com maus hábitos e temos esse trabalho de nos desconectarmos disso aos poucos e nos conectarmos com o que nós devemos ter contato o tempo todo, que é o que vem nos santificar, que é o que vem nos alegrar, nos conectar com Deus, que é o estudo da Torá. Então, disponibilizar lugar na memória. Tudo que é besteira tirar da cabeça e, é claro, não continuar alimentando a cabeça com besteira através dos maus hábitos. Fazer uma substituição de maus hábitos por bons hábitos.
estudar a Torá. A alimentação também é influenciada por essa regra. Todo tempo que for comido o que tiver muitos conservantes, glutamato monossódico, sal em exagero, sódio em exagero, açúcar em exagero, tudo que for tiver embalado, no geral, industrializados, é nocivo à saúde e deve-se ter muita cautela em comer esses alimentos, até mesmo não bons. Só que o Rambam ele vem ensinar algo ainda mais profundo. Ele diz que o que não é bom, comer pouco do que não é recomendado, faz menos mal do que você comer grande quantidade do que é recomendado. Aqui demonstrando que o que é desnecessário, o que está a mais, o que é excedente para o corpo e a pessoa come, mesmo tendo muitas coisas boas, isso vai prejudicar o corpo. De modo que é melhor que ele coma pouco, até mesmo de alimentos não recomendados, do que ele coma muito de alimentos saudáveis, que vai fazer muito mais mal para ele, vai ser propício para doenças, caso ele coma uma quantidade exacerbada. Porque o que está a mais do que deveria dentro do corpo vai prejudicar o corpo e não vai fazer bem. A gente pode também atribuir isso para casa. Muitas vezes você tem algo que é útil e que é bom e que ele funciona. Vamos colocar um exemplo de uma máquina de costura. Tem uma máquina de costura lá, que ela funciona, ela é boa, só que ninguém toca naquela máquina já tem 5 ou 10 anos. E ela está lá ocupando o lugar da casa. Esse é o exemplo do utensílio que ele deve ser tirado dali. Não precisa jogar fora, vende ele. Ou então faz uma bondade com ele. Você conhece uma família que é difícil para eles de dinheiro, eles querem, né, alguma coisa para sustentar, dá máquina de costura para eles, ou vende baratinho, para que dali eles possam costurar roupas para si mesmos, ou utilizar daquilo como meio de trabalho. Às vezes tem um computador velho em casa que você já não usa. Todo tipo de coisa. Não existe uma pessoa no mundo que não tenha nada em casa que ele não usa, né? Todo mundo tem, todo mundo tem. Então esse é o trabalho. O trabalho é observar tudo que ele tem em casa que não é utilizado e pegar aquilo e dar para alguém que vai utilizar aquilo ou vender. Pega um desses sites que vende itens usados, começa a anunciar tudo. Essa roupa eu não uso mais, é uma roupa boa, uma roupa cara, é de couro, ou é de um tecido, é de um material, é de uma cor, é de uma marca, que eu não vou pegar e doar, eu não vou pegar e jogar fora. Foi algo caro, então tudo bem, não tem problema. Você pega e bota aquele item à venda. Você tenta se desfazer dele de algum jeito, nem que seja lucrando, quer dizer, ainda melhor, né? Mas, se tiver tudo bem, você pega e você doa aqueles objetos para tirar o que está excedente, não só o que está velho e o que está destruído, o que também está bom e o que está funcionando, só que não é utilizado, se livra dele, revende ele. Diminuir da alimentação para não ficar doente, assim como o Rambam disse, não ficar doente. Comer pouco e saudável. E com relação aos motarot, os excedentes também tem nessa geração o celular, né, que você pode ter uma porção de aplicativos ali e você está inteirado de várias coisas ao mesmo tempo, você está se enchendo de informações, também na televisão, né, de modo geral, jornal, todo tipo de meio de comunicação ali, tem uma explosão de informação ali na sua mente, aquilo te enche a cabeça, aí você fala, ai, eu tenho TDAH, eu tô com falta de atenção, não consigo focar em nada. E esse é o motivo. Todo mundo hoje em dia acha que está com TDAH. E esse é o motivo principal, que a memória da pessoa está completamente cheia, abarrotada, tá explodindo de tanta coisa. Então a mente está a mil e não consegue ter o foco. Não consegue manter foco em nada. Precisa ter essa limpeza. Tirar tudo que não serve. Pegar só o que é principal e ali obter informação daquilo. Só canal de Torá, só estudo de Torá. Você tem uma profissão que você quer, né, se profissionalizar, você prioriza aquilo, consumir só aquele tipo de material dentro daquele capítulo, dentro daquele tema. Também não é pegar, mesmo que você vai se formar em alguma coisa, pegar todos os temas e estudar tudo ao mesmo tempo. Não, calma. Escuta uma aula,
anota ela, revisa, escreve de novo, e aos poucos você vai conquistar. Agora, se é capítulo 1, assistir, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, ficou muita informação de novo, não vai ser bom. Vai devagar, vai tranquilo, vai um capítulo após o outro. Anota o que você entendeu, resume, conversa sobre aquilo com alguém que você acabou de estudar, aquele conceito. Se for um estudo de Torá, você faz a mesma coisa. Porque desse jeito você vai respeitar o aprimoramento do cérebro. Você vai passar por etapas de aprendizado, você precisa respeitar essas etapas. Você pegar e entupir a cabeça com todo tipo de informação diferente, não vai dar certo. A pessoa vai se sentir frustrada, que ela não vai avançar no estudo. E esse é uma grande doença da geração, né? Uma grande dificuldade que a grande maioria das pessoas passam. E um dos nossos grandes sábios disseram que o segredo para uma vida de sucesso é o quê? O Duke. Significa especificação. Quer dizer dose. Num português mais. Uma tradução mais bem feita. Dose. Saber a dose correta daquilo que você vai utilizar. Não pegar e utilizar uma quantidade absurda, nem na quantidade pequena demais. Você vai utilizando a quantidade certa. Quanto você vai comer? Calma, qual refeição é? Manhã. Ah, não, de manhã eu vou comer uma banana, meia maçã, um, um pêssego, pronto. Depois de meia hora das frutas, eu vou comer um pão com queijo branco, za'atar, um pouco de gergelim, azeite, tomate, pepino, pimentão, uma cebola. É isso que eu vou comer. 3 fatias de pão, tal quantidade dos legumes e verduras. E o almoço? Não, almoço, calma aí. Especificar essa quantidade, essa alimentação. Estudo, o que, que você está fazendo? Não, agora eu estou estudando medicina. O que você vai estudar? Como é que não? Estou num tal capítulo, de tal tema, de tal livro. É isso aqui que eu estou estudando agora. Não, mas calma, e todo o livro? Não, não quero saber de todo o livro. Eu estou aqui nesse momento, nesse segmento. Eu estou focado nesse segmento, nem mais, nem menos. É o que eu preciso. Estudo de Torá, você já estudou o quê? Tudo? Você estudou todo o Tanar, toda a Torá escrita, toda a Torá oral? Você está querendo se converter? Você está estudando para. Calma, não. Estou estudando a Paraxá dessa semana. Estou estudando esse versículo. Estou estudando agora sobre tal assunto aqui que a gente está estudando, sobre limpeza e purificação da alma. Eu estou agora pensando o que eu vou tirar da minha casa para resolver meus problemas, para dar espaço para a bênção recair sobre esse lugar. A sujeira que eu entendi que é impureza espiritual, que traz coisa ruim, traz obsessores, traz espíritos ruins, traz todo tipo de porcaria espiritual para casa. Agora eu estou preocupado em limpar a casa. Não, mas e toda a bagunça? Não sei. Agora eu estou limpando, depois eu penso no depois. Essa etapa aqui eu estou focando agora. Essa etapa. Não, mas e tudo? Não quero saber. Eu estou agora focado nisso. Então é isso que o Rafa está falando. A dose, a quantidade, o que você está capaz de fazer. Você tem um problema grande? Calma aí, eu quero esse segmento para resolver. Não, mas e tudo? Não estou preocupado. Agora eu estou nesse segmento e é isso que eu vou fazer nesse momento, nesse dia, nessa semana, nesse mês. Esse aqui é o meu foco durante esse período. E respeitar. Você se respeitar. Respeitar o seu tempo, respeitar a sua capacidade. Não ficar muito ansioso para tentar conquistar tudo. Vai tranquilo, porque assim você não vai se frustrar e assim você vai crescer de maneira resiliente e bem consolidada. Então você vê que na maioria dos casos, quem tem depressão é quem é rico. E é conhecido, depressão é doença de rico, né? Assim é conhecido. Por que isso acontece? Quem tem muitas coisas que fica algo exacerbado, que fica algo muito a mais? Quem é rico. Quem é pobre, no geral, não tem muita coisa. Então, pela quantidade exacerbada de coisas que elas não são utilizadas, que elas estão ali à toa, que elas não têm utilidade nenhuma, ela ali está afetando o dono daquelas coisas, e o dono daquelas coisas ele começa a ficar no estado de tristeza, de confusão, de estresse, de todos os sentimentos negativos que começam a vir para a pessoa. E aquilo, no final das contas, dá para ela depressão. Existe uma visão muito profunda que diz: se você tem alguma coisa em casa que aquilo não tem utilidade para você, você vai abrir a gaveta,
pegou um objeto e fala: para que isso aqui serve? Você pegou um eletrônico, não sei, alguma coisa. Para que isso aqui serve? Fala: isso aí serve para tal coisa. Você utiliza disso? Não. Já tem 2 anos que está aí na gaveta, eu nunca mais mexi. Partindo do princípio que Deus criou toda a criação, tudo que existe na face da terra é para o homem usufruir dos animais. Ele pode comer, ele pode cavalgar no animal, ele pode usar o animal para arar a terra, para fazer os trabalhos para ele, certo? Toda a criação ela foi feita para o homem. Você vê a, através das árvores, da madeira, a gente faz aí objetos, né? Todo tipo de móveis, cadeira, mesa, tudo que é de utilidade humana. Então, se você tem alguma coisa na sua casa que Deus criou e ela tá lá para nada, aquilo não tem objetivo na criação. Aquilo não tem objetivo na criação, aquilo tá ali à toa. Então você tem que dar um objetivo na criação para aquilo, você tem que dar aquilo para alguém. Ou joga fora, que vai ser reciclado. Aquilo vai ter algum fim. Então é um outro segredo que é do objetivo da criação. Olha até onde isso chega. O objetivo da criação não é cumprido, não é completado, não é cumprido por causa daquele item que ele está ali sem nenhuma função. Fico muito feliz por ter conseguido trazer esse tipo de conteúdo tão valioso, tão precioso para os senhores. Eu peço que curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo para ajudar outras pessoas. O que significa a limpeza espiritual, a limpeza física, a limpeza do coração, da mente. E vamos limpar esse mundo. Vamos fazer essa grande mitzvah, que é compartilhar algo tão precioso que é o estudo da Torá através de nossos sábios da Torá. Essa aula feita pelo Urav Israel Yakobov, que eu traduzi e expliquei aqui para os senhores, e como ele traz com base na Kabbalah, no Baal Shem Tov, na Hassidut, todos os estudos profundos, Baruch Hashem, a gente ter essa possibilidade de estudar. Peço aos senhores que cliquem aqui embaixo e sejam membros do nosso canal. Esse tipo de estudo a gente traz lá no nosso canal de membros. E se nós batermos a meta, eu vou trazer um outro vídeo também nesse nível de estudo para os senhores aqui aberto. Temos também o livro, o e-book, Revelando a Mística, do Rav Shimshon Brisker. Livro maravilhoso que fala sobre muitos temas místicos e super interessantes sobre Kabbalah, e histórias da Guimará, que fala sobre bruxaria também, proteção contra magia negra, proteção contra mal-olhado. Está no link aqui na descrição. Biblioteca de e-books do Rav Shimshon Brisker. Tudo de bom, pessoal, e até o próximo estudo.